Olá, sejam muito bem-vindos a esta análise da Loteca, concurso 1241. Hoje, o nosso papo é sobre um tema que parece simples, mas olha, é cheio de detalhes, o equilíbrio. A gente vai mergulhar em como diferentes tipos de equilíbrio aparecem nesses jogos da Copa do Nordeste. Bom, vamos pensar um pouco. Quando a gente fala de jogo equilibrado, o que vem à mente? Dois times super fortes? Ou o contrário, dois times numa fase ruim? Uma rivalidade histórica, talvez? A verdade é que o equilíbrio pode nascer de muitas situações bem diferentes, e é justamente isso que a gente vai investigar aqui. Mas antes de começar, um aviso muito importante, que vale para todos os jogos que vamos analisar. Muitos desses times eles jogam outras competições ao mesmo tempo, tipo as séries do Brasileirão, sabe? Isso significa que a rotação de elenco, poupar jogadores, tudo isso vira uma variável bem imprevisível que pode virar qualquer análise de cabeça para baixo. Então, é bom ficar com isso na cabeça. Então, a nossa análise vai ser dividida em 5 partes, cada uma mostrando um tipo de equilíbrio. Vamos passar por um clássico histórico, um duelo de times em crise, um jogo que é uma caixinha de surpresas, um verdadeiro choque de titãs e, para fechar, um jogo que parece desigual, mas que ensina muito sobre o momento dos times. E a gente começa com o clássico Potiguar. Aqui, a história parece pesar mais do que qualquer estatística recente. É aquele equilíbrio que vem da pura tradição. De um lado, o América de Natal. Do outro, o ABC. São os dois maiores rivais do Rio Grande do Norte. E olha, quando eles entram em campo, a cidade simplesmente para. E tem um número que salta aos olhos nessa rivalidade, é impressionante. Em 132 jogos entre eles, mais de um terço, exatamente 35%, acabaram empatados. Isso mostra, na prática, o quanto essa rivalidade é historicamente apertada. É um fator que não dá para ignorar. E aí que está o ponto principal, esse contraste. Se a gente olha a história geral, o ABC tem uma pequena vantagem. Mas o momento atual, o momento é todo do América, que vem de vitória na Série D e com uma defesa que está um muro, ainda não sofreu gols na Copa. Já o ABC vem de uma derrota pesada e com uma defesa bem vazada. Qual desses fatores vai pesar mais na hora do jogo? Agora vamos para outra situação. O equilíbrio também pode surgir de um cenário completamente diferente, a crise. É quando duas equipes se enfrentam num momento péssimo e o jogo fica equilibrado por causa da dificuldade dos dois lados. Aqui, o confronto é entre Imperatriz e Maranhão. Os dois vivem um jejum de vitórias bem longo e estão buscando desesperadamente uma luz no fim do túnel. É aquele tipo de jogo onde a pressão para vencer pode acabar gerando erros de ambos os lados. E para ter uma ideia da dificuldade criativa desses times, basta olhar para um dado que é chocante. Somando os jogos dos dois na Copa do Nordeste, o número de assistências para gol é 0. Isso mesmo, nenhuma. Um dado que escancara a dificuldade enorme de criar jogadas em equipe. O dilema de cada um fica bem claro aqui. O Imperatriz até que consegue se defender razoavelmente bem, mas o ataque simplesmente não acontece. Do outro lado, o Maranhão até consegue fazer seus gols, mas a defesa é uma bagunça, sofre gol demais. É o confronto da ineficiência no ataque contra a fragilidade na defesa. Vamos agora para o jogo que talvez seja o mais intrigante de todos. É aquele equilíbrio que aparece quando um time favorito mostra que tem problemas, que tem vulnerabilidades, contra uma surpresa que está voando, que está em ótima fase. De um lado, o Vitória, time de Série A, com um ataque muito forte. Do outro, a Juazeirense, que é a grande surpresa do grupo até agora. No papel, o favoritismo é claro, mas os números contam uma história um pouco diferente. O paradoxo do Vitória está tudo aqui. O ataque é uma máquina, com média de 2,5 gols por jogo na Copa, mas a defesa é um problema sério. Já sofreu 4 gols em apenas 2 partidas. E se a gente somar a isso os desfalques de jogadores importantes, o cenário fica bem complicado. Enquanto isso, a Juazeirense está aí provando que não está de brincadeira. É a líder do grupo, tem uma defesa super sólida, não perde há mais de um mês e, para colocar a cereja no bolo, já ganhou do Vitória esse ano. É a receita perfeita para um jogo totalmente imprevisível. E chegamos ao grande jogo da rodada. Aqui, o equilíbrio não vem da fraqueza, nem só da história. Vem da força. É o clássico rei, onde dois dos times mais consistentes da região se enfrentam no auge da sua forma. Ceará e Fortaleza, nem precisa falar muito mais, né? São dois gigantes do futebol nordestino e esse confronto promete ser um jogaço, de alto nível técnico e tático. E quando a gente olha os números, o equilíbrio fica ainda mais nítido. O Fortaleza tem um aproveitamento de vitórias um pouquinho melhor na temporada, mas o Ceará domina mais a posse de bola.
Defensivamente, o Fortaleza está um pouco mais sólido na Copa. E reparem nos pontos fracos. O Ceará sofre muito com impedimentos, enquanto o Fortaleza comete faltas demais. São detalhes como esses que podem decidir um clássico desse tamanho. Para a gente fechar nossa análise, vamos dar uma olhada num jogo que, no papel, parece ser o mais desigual de todos. Mas ele serve como um contraste perfeito para a gente entender como o momento de uma equipe é fundamental. A análise já começa com o Sport jogando em casa, vindo de 5 jogos sem perder, com uma superioridade técnica bem clara. Do outro lado, o Retrô, que vive um momento péssimo com 4 derrotas nos últimos 6 jogos. A diferença é grande. O curioso é que o ataque do Retrô na Copa até que tem sido eficiente. Mas será que isso é suficiente para superar a força do Sport? Então, a grande lição que a gente tira de tudo isso é que não existe um único tipo de equilíbrio. Cada jogo tem a sua própria história, a sua própria narrativa. Seja pela rivalidade, pela crise, pela força dos times ou pela pura imprevisibilidade do momento. E para encerrar, fica aquela reflexão no ar, né? Qual desses cenários é, na verdade, o mais difícil de dar um palpite? O peso da tradição de um clássico histórico, a instabilidade de 2 times em crise ou a briga de detalhes entre 2 gigantes que estão voando? Bom, a resposta para isso é o que faz o futebol ser tão apaixonante. Valeu e até a próxima!